Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A paz do Senhor Jesus, queridos. Deus abençoe a tua vida. Em nome de Jesus. Peço que você fique aqui nesse vídeo, que você ouça a revelação de Deus através desse vídeo. Foi muito forte o que o Senhor me mostrou acerca das igrejas, o que está acontecendo em muitas igrejas, meus amados. Fica nesse vídeo que você vai entender o que eu estou falando, o que o Espírito Santo de Deus quer falar conosco, em nome de Jesus. Você sabe o que significa Icabô? Sim, a palavra Icabô, ela está na Bíblia, ela está lá no livro de 1 Samuel, capítulo 4, né? Então, daqui a pouco eu vou te contar o significado dessa palavra. Mas primeiramente eu quero te relatar um sonho que eu tive, né? Já tem um mês mais ou menos, ou mais de um mês atrás, que eu tive esse sonho, né? E eu fiquei assim, gravo ou não gravo, falo ou não falo, né? Então, quando foi... E aí eu decidi por não gravar nada. Decidi por não gravar nada, não falar nada do que Deus tinha me mostrado, porque Ele se revelou em sonho para mim. Então, já tem mais de mês, né? E aí, quando foi de ontem para hoje, né? Veio muito forte a lembrança do sonho novamente. Veio aquela palavra Icabô novamente na minha mente muito forte. Então eu entendi que era da vontade do Senhor que eu gravasse um vídeo, que eu falasse acerca disso. Então ontem nas minhas redes sociais, lá no Facebook, oh meu Deus, não era nem para falar o nome, né? Mas na outra rede, né? E eu coloquei lá, eu fiz uma live e eu gravei acerca disso, né? Se você não me acompanha lá no Facebook, as minhas redes sociais, amados, é só para pregar o Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor para isso, né? Por isso, as minhas redes sociais é para falar da palavra de Deus. Aleluia! E hoje o Senhor já me impulsionou para estar aqui, porque tem pessoas que são daqui, dessa rede aqui, né, do TikTok, e não me segue lá, e vice-versa. Então eu resolvi gravar aqui também, aqui nesse momento. O Senhor já estava de novo ardendo no meu coração para falar, e o Senhor me deu boca para falar. O Senhor te deu boca para falar, então não se cale, que a gente não venha se calar. Aleluia! Porque nós somos os profetas de hoje, assim como Deus levantou Jeremias, Isaías, Ezequiel, né? Todos esses profetas para pregar a mensagem, para serem atalaias, para serem porta-voz do Senhor nessa terra. Hoje somos nós e eu não vou me calar. Então foi assim o sonho. Preste muita atenção, pare tudo o que você está fazendo, preste atenção nessa mensagem de Deus, nessa revelação de Deus, amém? Pode ser que o vídeo fique um pouco longo, mas eu te peço, fica, em nome de Jesus, assiste tudo. No final eu quero que você deixe o seu comentário, o que você pensa acerca desse assunto, que você compartilhe o vídeo também com seus familiares, com seus amigos, em nome de Jesus, meus amados. Então o sonho foi assim. Eu estava em um lugar que parecia uma igreja. E ali era como se eu fosse cantar um louvor. Eu tomei a frente para ministrar o louvor, né? Eu já estava com o hino na minha boca já para cantar. Por quê? Porque o pastor não havia chegado e nem a pessoa que ia ministrar, né, o louvor também ainda não havia chegado. Mas já haviam algumas pessoas ali. Então eu me via com o microfone na mão e eu já ia começar a cantar. E o hino que eu ia cantar era assim. Talvez você já deve ter escutado, né?
é uma música, é um hino que fala acerca da viúva de Naim. E todos conhecem a história da viúva de Naim, que quando ela perdeu seu esposo, já havia perdido seu esposo, e agora ela estava velando, estava ali chorando, pranteando pelo seu filho que havia morrido também. E Jesus entra naquele lugar, entra na história dessa mulher e ressuscita o filho dela. E tem uma música que é cantada nas igrejas que fala assim: levanta, menino, levanta. Então tudo isso Jesus falou para o menino: menino, te levanta, aleluia, né? Te levanta. Aí fala assim: mexeu as mãos, mexeu os pés. Então era esse hino que eu já estava pronta para cantar. E aí de repente eu ouço a voz do pastor entrando na igreja, mais a irmã que ia cantar o louvor, que ia fazer o louvor. Só que eu estava de olhos fechados, e quando eu abro os meus olhos para ver eles entrando, simplesmente eu não enxergava nada. Sabe por quê? Porque a igreja estava no escuro. Sim, a igreja estava no escuro, não havia luz naquele lugar, e eu não via, eu não reconhecia ninguém, as pessoas, porque estava tudo no escuro, eu só via vultos. Vocês estão entendendo o que Deus está falando, meus amados? Então a igreja estava no escuro, não tinha luz. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E ali naquele momento, depois, eu nem chegava a cantar, porque eu via que eles chegavam, né? E aí depois eu já me via num outro ambiente, eu já me via do lado de fora, eu atravessava a rua e tinha uma mesa e algumas cadeiras do outro lado da rua, na calçada, e o pastor já estava sentado lá. E eu pegava, me sentava, e tinha mais alguém sentado ali também, que eu não me recordo. Essas pessoas que eu estou citando aqui, não vou citar nomes, mas são pessoas conhecidas, são pessoas com quem eu já caminhei, né? Já tive contato, já tive relacionamentos. E aí, e ali eu via uma mulher, ela atravessava de um lado para o outro também da rua, que era a esposa do pastor, e ela falava assim: fulana, ela falava para uma outra irmã, para uma outra pessoa, ela falava assim: fulana, tu pensa que eu vou te dar a Santa Ceia? Tu tá muito enganada, eu não vou te dar a Santa Ceia. Aí eu olhava para aquela situação e eu falava: meu Deus, ela tá negando a Santa Ceia para a irmã. Enfim, quando eu acordei, amados, eu confesso que eu fiquei muito triste com o que Deus me mostrou, né? Mas eu entendo que o Senhor me mostrou isso, que era para mim orar por essas pessoas, orar pela igreja, né? E não somente por essas pessoas, mas pela igreja do Senhor, né? No mundo todo, pela igreja do Senhor, pela igreja brasileira, porque muitas igrejas estão assim, infelizmente, né? Então, e aí eu estava em consagração, e geralmente quando eu estou em consagração, quando eu estou em jejum, o Senhor se revela muito para mim. E aí depois eu entreguei o jejum e fui para tomar café. E quando eu sento na mesa, quando eu sentei aqui nessa mesa onde estou, né, aqui na cozinha, veio aquela palavra e acabou, né? Então eu vou ter que encerrar aqui o vídeo, que já tá quase 10 minutos. Eu vou fazer uma parte 2 desse vídeo, em nome de Jesus, que você assista, em nome de Jesus, meu irmão, minha irmã, e compartilhe também esses vídeos com os seus familiares, com seus amigos, com seus irmãos da igreja. Eu vou falar a revelação do sonho. Eu já relatei aqui para vocês o sonho. Eu vou relatar agora a revelação do sonho que o Senhor me falou acerca disso e dessa palavra, e acabou.